Agora, às 3 horas da tarde, 8 minutos, o Conexão Futura está de volta, ao vivo aqui pelo canal Futura. E nessa semana que nós estamos tratando de meio ambiente, o Twitter do Futura está recebendo lá muitas dicas de como cada um cuida do planeta, né? Eu vou ler aqui alguns dos nossos seguidores, quer ver? Por exemplo, o Robson Freire, ele fala que se você programar seu computador para desligar o monitor, quando ele entra em modo de espera, isso ajuda a economizar muito. Uma outra menina aqui fala que ela não joga lixo na rua, nada, nem um papelzinho. O Zé Carlos Júnior, ele fala uma dica simples, que é lixo é para ser separado e reciclado, não amontoado pelas ruas, como acontece lá em São Gonçalo. Olha aí, ó, o Zé Carlos Júnior aproveitando, né, e fazendo uma crítica aí à administração popular. Deixa eu ver aqui, S de André, Canal Futura, de manutenção do carro, né? Se o motor não está em dia, ele pode produzir 50% mais de gás carbônico, né? Bom, a gente está aqui com o Marcelo Calazans. Esse tipo de coisa, que é sociólogo da FASE, né? Esse tipo de coisa é interessantíssimo, né? Quer dizer, a gente vê cada vez mais, especialmente essa moçada que hoje está conectada aí, né? Com toda essa parafernália tecnológica, mais imbuída, assim, desse espírito de ajudar e de perceber que está nas nossas mãos isso tudo, né? Você percebe isso também, Marcelo, no dia a dia? Sim, eu creio que é muito importante as iniciativas familiares, individuais, dos bairros, né, das ruas, né? Eu acho que vamos ter que chegar a níveis de organizações para isso, da sociedade civil. Mas é importante saber também que isso tem que implicar uma mudança do modelo de desenvolvimento. Não adianta também uma série de ações atomizadas no plano do indivíduo, se o modelo de produção e de consumo, se o macromodelo que governa as políticas do planeta, se ele não se transforma, né? Então, é muito importante a ação dos indivíduos, eu creio, e das famílias e dos planos micros da sociedade. Mas se o modelo geral no norte continuar sendo de um sobreconsumo de aço, de papel, não é, de automóveis, então as mudanças ficam muito atomizadas no plano micro e não conseguem reverter o modelo de produção, né? Agora, uma das coisas importantes aí que você fala é a questão que eles chamam aí de RED, né? Que é a redução de emissões para o desmatamento e degradação florestal. Explica para nós um pouquinho o que é esse conceito de reduzir emissões. Bem, esse conceito ele passa a entrar no debate das chamadas COPs, né? Que são as conferências das partes que debatem o protocolo de Kyoto e, antes de Kyoto, a Carta do Clima, que sai do Rio em 1992. Então, bem, essa ideia da redução das emissões, ela vem a partir de sucessivas tentativas de negociações fracassadas. Então, como o norte do planeta, os países que fizeram a Revolução Industrial anterior, né, no século XIX, ou mesmo antes, e países que emitem mais, onde o nível de produção e consumo é muito alto, esses países se recusaram a reduzir as suas emissões de carbono, né, que é o que alimenta toda essa sociedade. Então, bem, na medida em que há essa recusa, começa um debate de como compensar, já que não podemos reduzir, como compensar essas reduções, e em geral no sul, né? Então, petroleiras, para continuar emitindo no norte, querem compensar esse poder de continuar emitindo através de projetos no sul. Então, os projetos RED são projetos que, de alguma forma, se encaixam, em sua maior parte, nesse tipo de compensação. Como é que a Amazônia entra nesse contexto aí? Porque muita gente também fala isso, né? A gente não precisa compensar muito, porque a gente já tem o pulmão do mundo aqui no nosso território, né? Isso é verdade? Isso é um argumento que tem sido usado não apenas pela sociedade, mas também pelo governo brasileiro nas negociações internacionais. A Amazônia, ela é de fato um lugar que concentra floresta em pé, floresta nativa, né, e que é óbvio que a capacidade de sequestrar carbono é muito grande. E, há um ciclo do carbono, né, que é um ciclo antes natural, sem a interferência do homem, que era, as florestas, os oceanos e a atmosfera, e o carbono circulava nesse ciclo. Mas esse ciclo é quebrado desde a Revolução Industrial pela queima dos combustíveis fósseis.
Então, além desse ciclo, se lança mais carbono na atmosfera. Então, o quê? Petróleo, carvão, né, os combustíveis que chamam de fósseis, que são os principais, a queima desses combustíveis é o principal motivo do aquecimento global, não é? Perfeito. Eu vou interromper um pouquinho, pegar esse nosso gancho aí da Amazônia, porque por telefone a gente vai falar agora com o Rubens Gomes, que é presidente do Grupo de Trabalho Amazônico, o GTA. Tudo bem, Rubens? Opa, tudo bem. Boa tarde, Lícia. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Rubens. Vocês já se conhecem, né? Sim, já. Na semana passada, lá em Brasília, né, houve uma reunião, então, para tratar dos princípios e também dos critérios de RED, né, de redução de emissões. Qual é a expectativa de vocês depois desse encontro? Tá, esse encontro foi para sistematizar o encontro do Comitê Multissetorial para sistematizar os resultados, os comentários das consultas para a criação de princípios e critérios socioambientais para a RED+. A expectativa que temos é que o Estado, ao fazer ou trabalhar a parte de regulação de RED, né, ele tenha e leve em consideração todos os riscos e leve em consideração as mensagens que a sociedade, os movimentos sociais, grande parte dos movimentos sociais tem com relação aos riscos, compreendendo que RED pode ser um grande risco e pode ser uma grande oportunidade. Então, acho que enquanto a sociedade não gera instrumentos que façam uma regulação desse novo instrumento de mercado que está se criando, e aí não entra a discussão se o movimento é a favor ou contra o mercado, mas entra na discussão que, ao haver do mercado, tem que ter preocupações com princípios e critérios socioambientais para não eliminar ou não excluir direitos das populações que vivem na floresta. Claro.